Você está presente na sua vida? Tem prestado atenção em manter um estado de presença sem julgamentos? Está observando ou será que somente absorvendo? No dia de hoje, você vai descobrir se está sendo presente e se não estiver, você vai descobrir como ficar. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. Como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre como se manter mais presente e intencional no seu dia a dia para que a gente possa viver uma vida mais leve, realmente sentir que a vida faz sentido. E para começar, eu quero falar sobre a minha experiência e prática de me manter mais presente no meu dia a dia. Eu posso já partir do princípio do tempo. Quem não quer ter mais tempo, não é mesmo? Ou melhor, perceber mais o próprio tempo. Afinal, é o nosso recurso mais precioso e finito, né? Não tem como você criar mais tempo, não tem como você saber se você realmente tem mais tempo ou não. Então, realmente esse fator é um dos mais preciosos, se não o mais da nossa vida. E estar mais presente e ser mais intencional no meu dia a dia me ajuda muito a perceber melhor o meu tempo. E de fato, como eu estou experienciando a vida através desse tempo. Além disso, estar mais presente e intencional faz eu perceber quais são as coisas que eu quero e que devo fazer no meu dia a dia para tanto chegar nos meus objetivos, quanto para eu me divertir e aproveitar a minha vida, porque eu sinto que, através da minha experiência de vida, que eu ainda estou vivenciando, obviamente, por estar viva, eu percebo que eu quero sim estar alinhado com os meus objetivos, fazer o que eu devo e praticamente o que eu quero, porque eu não gosto muito de distinguir o dever do fazer no sentido gostar, porque eu gosto de tudo que eu faço. Eu sei que tem algumas tarefas no nosso dia a dia que pesam mais alguns dias ou alguns momentos, mas ainda assim eu acho que eu estou criando uma vida em que eu gosto de fazer tudo, literalmente tudo que eu faço. Então, é um PS aí pra vocês. Analisem bem o que vocês estão fazendo e o porquê vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Porque se você tá vivendo uma vida que você não quer, que você não gosta de fazer nada ou quase nada, tem alguma coisa errada aí. Tem como você viver uma vida que faça mais sentido pra você. E como eu disse, também tem esse lado, né, de eu conseguir realmente aproveitar a minha vida, porque eu consigo enxergar o que eu tô fazendo, e mesmo que sejam coisas rotineiras, eu consigo enxergar com um olhar mais positivo, mais feliz, mais de aproveitar esse momento. Se realmente eu tenho que viver ele, eu vou aproveitar ele. E é realmente nas coisas simples que moram essa ressignificação de como eu levo a minha vida. Você pode fazer uma atividade na sua vida de N maneiras diferentes, mas se ela não estiver te preenchendo e você não está de fato gostando ou vendo um leve prazer em fazê-la, bem-vindo ao modo automático. Nesse modo, você realmente não percebe o tempo, não tem clareza, faz as coisas com pesar mesmo, com a pressa, ou de qualquer jeito, né? Que é aquilo que eu tava falando pra vocês. Realmente faz sentido viver uma vida assim? Não faz. E eu vejo que a maioria dos seres humanos estão vivendo assim, desde décadas passadas. E eu acredito que precisamos desacelerar e ver a beleza que existe em tudo que a gente faz aqui, sabe? Porque a gente está literalmente vivo. E isso já é incrível. E realmente a presença me trouxe também mais prazer de viver nesses encontros entre uma atividade e outra. E eu percebo o quanto eu estou feliz fazendo literalmente todos os dias, como eu disse, atividades rotineiras, parecidas ou iguais. E ver que o que antes era monótono, com a presença e a intenção, passa a ser gostoso, entende? Passa a ser bom de ser vivido. E tudo isso porque eu escolhi observar como eu vivo a minha vida e decidir como eu quero me sentir enquanto eu faço literalmente qualquer coisa. Literalmente. É literalmente a palavra literalmente mesmo. Porque você pode ressignificar e mudar a sua perspectiva de como você faz tudo na sua vida. Até coisas realmente que pareçam ruins, que todo mundo acha chato de fazer. E isso me ajuda muito a me lembrar do motivo de eu estar fazendo o que eu estou fazendo e também a colocar mais intenção mental boa sobre aquilo que eu estou fazendo, enquanto realmente eu estiver fazendo aquilo. Vou dar um exemplo típico para vocês entenderem melhor, que acontece muito comigo. Eu sempre achei lavar louça algo chato. Eu sempre fiz, porque, né? Mas sempre achei uma perda de tempo na minha vida. Mas aí, cara, eu vou sempre ter que lavar louça, certo? Não é algo que eu tenho como fugir. Não por enquanto, né? Risos.
Vamos chegar à riqueza nesse nível de que não vamos mais lavar louça. Mas isso serve para qualquer coisa na sua vida. Usar as coisas que você tem que fazer na sua vida com outra perspectiva, a da presença de viver aquele momento. E aí, quando chega o momento de lavar a louça, você lava a louça sentindo a água, sentindo o sabão, percebendo como a esponja desliza, percebendo o malabarismo da sua mão manejando um copo, um garfo. E com isso, você fica conscientemente presente naquele momento. E que tal nos entregarmos aos momentos e não fugir deles? Porque o que era para ser algo natural, como perceber o momento presente, hoje em dia não é mais. Segundo estudos científicos que eu pesquisei, 50% do tempo a mente costuma divagar, seja em expectativas de controle do futuro, seja ruminando um passado. O que está diretamente ligado à ansiedade e ao estresse crônico da sociedade. Então, o que isso significa para você que quer praticar a presença, ou melhor, quer descobrir como praticar? A presença, quando você está praticando ela de fato, você está treinando a sua capacidade de atenção, de manter a mente focada no presente, reconhecendo o momento como ele é, e não através da ansiedade, do estresse, que realmente te gera mais desconexão e distração. E sabe quem tem uma grande relação com a distração? A insatisfação. Eu acredito que nenhum de nós quer se sentir insatisfeito na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, se manter distraído, independente de como a gente faz isso, né? Muitas das vezes de modo mental, né? A gente tá fazendo alguma coisa pensando na próxima coisa que a gente tem que fazer, pensando no futuro, nas preocupações, ou no passado, ou se lamentando por coisas, sabe? Só divagando mesmo. Isso gera um estado de distração e insatisfação. E a gente não quer estar insatisfeito com a nossa própria vida, né? Como eu mencionei. A gente não quer. Eu espero que você não queira. Então, realmente é preciso no dia a dia, porque é no dia a dia mesmo que você percebe as mudanças e identifica se você está empoderado ou se você está se deixando levar pela distração, pela correria, a sensação de falta de controle pela própria vida. E cada vez mais, eu falo da minha experiência, eu pareço realmente que estou mais calma. E talvez seja a primeira coisa que eu posso dizer de forma prática. Agir com calma sempre vai te trazer mais clareza mental. E quanto mais clara a sua mente, mais você consegue se manter presente. Mas, mesmo que você tenha clareza, digamos que você sente que por mais que você queira estar presente, você tem dificuldade porque não sabe como sentir essa presença na sua vida. Pois bem, calma, muita calma, minha senhora. Nessa calma, oh, meu Deus do céu, muita calma. Eu, com a minha prática, consegui perceber o que é saber estar nessa presença. E claro, ela pode ser sentida de diversas formas e com interpretações diferentes para cada pessoa. Mas eu acredito que encontrei um caminho e hoje eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é agir com calma, como eu mencionei. Sentindo calma, eu percebo que eu já estou mais presente. Não ter pressa de viver. Literalmente, para que a pressa? Você está com pressa do quê? O que realmente você precisa fazer de tão importante quanto viver a sua própria vida? E realmente fazer as coisas independente do tempo que você tenha. Eu sei que o tempo para cada pessoa é diferente no sentido de limitações por conta de blocos de tempo, de horários de serviço, mas ainda assim, se você tem meia hora para fazer um treino, por exemplo, ou lavar uma louça, lava a melhor louça que você pode lavar em meia hora. Faz o melhor treino que você pode fazer em 30 minutos e pronto. Não precisa ser perfeito, precisa ser presente naquilo que você faz. E dar o seu melhor não vai ser 100% a mesma coisa. E de verdade, isso pode e vai te fazer sair desse lugar ansioso e estressante, que a sua mente começa a condicionar cada dia mais, automaticamente, quanto mais você age nesse lugar de ansiedade. Em segundo, observar mais pensamentos, emoções e como você vive, para assim você conseguir praticar mais atenção e a intenção no que você está fazendo, obtendo com certeza mais clareza. Então, realmente observe os seus pensamentos, suas emoções. Não tenta absorver todos eles, não tenta achar que você é seus pensamentos, que você é suas emoções. Você é a pessoa que sente essas emoções. Você é a pessoa que consegue enxergar, de certa maneira, os pensamentos, consegue ler o que ele tá pensando. Ela, sua mente, né? Porque, assim, se você não souber dividir, se você não souber ter inteligência emocional, inclusive tem um episódio sobre isso, você não consegue praticar mais atenção e intenção nas coisas que você faz. Porque você está literalmente condicionada a ser a sua mente. E aí fica mais difícil viver, sendo que você não é você. Você é a sua mente. Então, com certeza, sair desse modo, que é literalmente o modo que a maioria das pessoas vive, que é o modo automático, vai te dar mais clareza. Porque eu sei que na vida, nem sempre a gente tem a resposta de tudo. A gente às vezes não consegue enxergar todas as respostas para nossa vida, o que a gente tem que fazer,
no dia seguinte ou o próximo passo. Mas quanto mais a gente tem clareza, quanto mais a gente vai caminhando, mais o caminho se abre literalmente. E para isso a gente precisa sim estar mais presente. Terceiro, focar na sua respiração para manter essa atenção no agora. Eu sei que parece clichê eu falar, não, aprende a respirar, mas é literalmente algo que a sociedade desaprendeu cada vez mais, ainda mais nos tempos modernos. A gente respira menos, isso é cientificamente comprovado. Então, realmente forçar a nossa mente a praticar a respiração consciente e estar no presente, focar no agora, você nem percebe que você respira, né? O nosso corpo, nosso organismo realmente é uma coisa fenomenal. Ele tá te mantendo vivo e você nem percebe isso. Então, focar no estou viva e olha como o meu organismo faz isso, né? E focar em também fazer essa prática de respiração ajuda muito a se manter mais presente, consequentemente mais calma, consequentemente com mais clareza e consequentemente tendo mais clareza você consegue ser mais intencional, que eu acho que a presença ela vem muito junto com a intenção. Você precisa ter intenção nas coisas que você faz, em como você vive a sua vida. Não é só ter presença no que você está fazendo, é meio que saber o motivo pelo qual você faz as coisas que você faz. Isso é extremamente importante. Quarto, deixe o telefone de lado. Eu até falei telefone porque realmente eu sou velha. Mas também é uma questão de larga os smartphones, os iPads, o computador, telas no geral, porque isso tira muito do que é a gente poder focar na nossa vida. Focar no que realmente importa, faz sentido. Eu não tô falando que eu sou contra o uso do celular ou de meios eletrônicos, mas eu acredito que dentro desses meios eletrônicos, por exemplo, o celular, tem as redes sociais, que também é um ponto aí que eu vou conversar com vocês com certeza em episódios futuros. Calma lá que eu vou chegar nesse momento, porque eu ainda tô fazendo experimentos até com a minha pessoa para poder trazer mais conhecimento para vocês sobre como é uma experiência realmente real de não usar tanto as redes sociais. Mas mexer nas redes sociais é a melhor forma de perder a presença, porque você não tá vivendo para você. E não viver pra você é não viver em presença, entende? Porque quando você tá vivendo, e como eu disse, eu não tô falando que você não pode, sei lá, mexer no seu celular, nas redes sociais, mas você não percebe o tempo passar. Você, quando vê, já passou muito tempo. E aí, você acha que realmente isso é estar em presença? Não é. Se a gente tem que praticar a presença em coisas rotineiras, comuns, como lavar louça, quem dirá conseguir manter a presença numa tela de celular? É muito mais difícil. Não tô falando que não é possível. É possível sim você se manter presente a qualquer momento, independente do que você faça. E meu Deus, eu quero chegar nesse nível, entendeu? Quero muito. Mas eu digo que deixe o telefone de lado, deixe as redes sociais, porque só assim é mais fácil você conseguir praticar a presença e viver o momento. Você não precisa estar o tempo todo no celular para sentir que a sua vida vale a pena. Muito pelo contrário. Você começa a apreciar mais a sua vida quando você não tem mais esse tempo de ficar com um treco retangular na tua mão. Né? Tipo, parece que a gente já desaprendeu como usar as duas mãos. Sério, às vezes eu fico, tipo assim, querendo sair sem o meu celular, porque, juro, eu só não saio tanto sem o meu celular por questão de segurança e porque eu gosto de fotografar. Então, várias vezes quando eu tô, tipo, num momento assim, eu falo, cara, quero eternizar esse momento. Aí eu tiro uma foto. Mas, meu Deus, é só o celular. Eu realmente tô com um pouco de ranço. Desculpa, gente. Eu vou falar um episódio só pra isso e aí eu vou deixar meu ranço naquele momento lá. Mas realmente, ponha o telefone de lado e dê atenção ao que realmente importa. Viva a sua vida sem precisar estar ali para outras pessoas e também em contato com outras pessoas, né? Tipo no celular, no WhatsApp, ou seja, enfim, qualquer tipo de contato ou até distrações que a gente mesmo se impõe, por exemplo, vídeos, músicas. Músicas é um ponto específico para mim, porque eu amo música, eu sou apaixonada, mas ainda assim, tudo em excesso faz mal, tá? Então, como eu disse, deixe o celular de lado. Isso te traz muito, muito mais presença. E quinto, conecte-se ao momento e se liberte das preocupações futuras. Olha, realmente esse é um tópico muito importante pra mim, porque é algo que eu superei. Eu digo superei, não sei, aprendi a lidar de uma forma muito melhor
esses meses pra cá, que é algo que todo mundo tem as suas preocupações futuras, independente qual área ou todas, né? Sobre a vida mesmo, fica pensando. Só que é algo que não há nada com que se preocupar, entende? Porque não existe nada além do que o agora. E você reforçar mentalmente e ficar com essa sensação de que, meu Deus, como vai ser a vida no futuro? Porque, sei lá, eu não tenho X coisa, ou porque eu ainda não conquistei tal coisa que eu quero conquistar. Não vai adiantar muito, entende? E aí a gente começa a se desconectar do momento presente. E aí a gente fica preso à nossa própria mente novamente. E pra gente se sentir presente, a gente tem que se libertar. E para isso a gente precisa se libertar da nossa própria mente, que com certeza é aonde a gente mais se sente ansioso, preocupado e frustrado até. Então escolha viver o presente em mente, corpo e espírito. O que existe é o que você está vivendo agora. Essa frase é impactante, é impactante. O que existe é o que você está vivendo agora. Isso me trouxe uma clareza mental, tipo assim, bum. Porque se nada de fato existe depois disso, eu vou viver o melhor agora, o melhor momento agora, focado extremamente nessa presença genuína. Isso te traz uma paz instantânea, instantânea. Outro ponto muito importante é mergulhe nas suas paixões pessoais. E por que eu falo isso? Porque o ser humano não é feito só para trabalhar e só para comer e pagar conta, né? Eu espero que vocês que me escutam e as pessoas novas que vão me escutar saibam disso. A gente não foi feito só para trabalhar, pagar conta e comer, né? Realmente não. Nós somos seres humanos maravilhosos, únicos e o nosso potencial é infinito e a gente tá aqui também para se divertir, para explorar a experiência que é viver a vida. E cada um, você pode notar, é uma coisa que é bizarra, mas realmente é. Cada um tem paixões pessoais específicas. Tem gente que é mais ligado na saúde, tem gente que gosta muito de coisas artísticas, tem gente que gosta muito de coisas tecnológicas, tem gente que gosta muito de coisas artesanais, sabe, aquelas de fazer manual. São meio que habilidades que não são trabalho, não vão virar o seu trabalho, a não ser que você queira, mas tome cuidado, porque nem tudo que você é bom, você precisa monetizar aquilo, faz sentido? Ainda assim, perceba que as coisas que você tem interesse por têm um motivo forte. É para estar na sua vida, é para te satisfazer. Então, por exemplo, eu falo sobre as coisas que eu tô cada vez mais me apaixonando novamente, porque eu sinto que eu com certeza tive um momento de desconexão das minhas paixões, e isso também faz com que você se desconecte muito de você mesmo. Então, mergulhar nas suas paixões pessoais traz muita presença porque você volta para si. Quando você volta para si, você tem um brilho a mais na vida. Você consegue ser mais feliz, literalmente, né? Ter mais entusiasmo, ter mais paixão, literalmente, em viver, em fazer coisas que te fazem bem. E para mim, pela minha experiência, isso trouxe muito mais presença, e eu acredito que é um ponto a compartilhar com vocês sobre a presença, por conta que as minhas paixões me trazem mais sentido de viver no agora. Eu não tô fazendo para esperar um resultado futuro, eu tô fazendo pelo prazer de estar vivendo aquilo naquele momento. Que é para mim, por exemplo, esportes no geral, atividade física. Eu gosto muito de automaquiagem, né? Já até trabalhei como maquiadora, inclusive. E realmente é algo que me fascina, assim. Eu realmente. Ai, não sei explicar, gente. É uma coisa que eu amo me automaquiar. É uma paixão minha. E eu acho que é importante a gente mergulhar nas nossas paixões para que a gente consiga se sentir mais preenchido daquilo que importa pra gente, sabe? Tem que ser valoroso pra você, sabe? O que que é algo que te deixa feliz? Seja pintar, seja desenhar, seja qualquer tipo de hobby, sabe? Porque eu sinto que os hobbies, eles ficam muito nesse lugar. É literalmente as suas paixões pessoais. E eu acho que você deveria seguir isso para que você consiga se manter mais presente. Foi algo que eu percebi que me trouxe mais presença e intenção. Porque quando eu estou feliz fazendo algo que eu faço, por exemplo, quando eu estou me maquiando, eu estou focada naquele momento, exato momento. Eu estou feliz por estar fazendo aquilo. E isso você pode trazer para qualquer atividade da sua vida, literalmente. E isso muda a forma como você trabalha. Você pode trabalhar de uma forma mais alegre, mais feliz, com presença naquilo que você está fazendo. E em tudo, literalmente, é como se fosse mudar a sua perspectiva de como viver a vida. E por isso eu peço que você se dê a chance de mergulhar nas suas paixões pessoais. E para você que ainda não sabe como, de fato, mergulhar ou porque não sabe quais são as paixões, vai descobrir.
vai descobrir, porque eu acho que você vai descobrir mais de você e descobrir como se manter mais presente. Porque eu acho que isso também tira a gente do celular também. Tira a gente da distração, seja virtual, seja com outras coisas. A gente começa a enxergar o que realmente faz bem pra gente e se colocar nesse lugar de eu vou agir sendo o meu melhor pra mim mesma, sabe? Eu acho que a presença também é uma prova de um grande amor próprio. Eu já falei isso e vou falar diversas vezes. Muita coisa gira em torno do nosso amor próprio. É importante vocês reforçarem isso na mente de vocês. O quanto você se ama o suficiente para criar a vida dos seus sonhos, para fazer um cenário bonito, para ser criativo o suficiente para enxergar a beleza na própria vida e olhar mais para as oportunidades do que para as dificuldades. E para isso você realmente precisa estar presente e ser intencional com a sua vida, porque aí você consegue enxergar uma força que antes você às vezes nem sabia que tinha. E em sétimo, eu gostaria de compartilhar com vocês o quanto isso mudou a minha vida, que é literalmente 2 hábitos que me trazem muito mais presença e me fazem infinitamente ser uma pessoa mais calma, mais evoluída, literalmente, que é a meditação e a escrita. A meditação, eu não tenho nem o que dizer, né? Parece que a meditação, falar meditação já se auto-explica, porque é uma conexão muito forte, é uma conexão com você mesmo e te traz com certeza mais presença. Você aprende a ficar em silêncio, você aprende a ouvir o seu corpo, a entender sua mente, a lidar melhor, né, com a sua ansiedade e todas as coisas que a gente não para analisar. Eu acho que muitas pessoas não conseguem ficar mais de 10 minutos parado. Literalmente parado, sem fazer nada, em estado de consciência, literalmente. Então a meditação me traz muito esse lugar. Hoje eu já consigo meditar por até mais de 30 minutos, então eu vejo o quanto eu já fui evoluindo e eu sei que parece que eu vou falar isso e vai dar até um certo tipo, ai meu Deus do céu, mas realmente, meditação é uma coisa desafiadora, porque quanto mais eu faço, mais eu percebo que meu Deus, ainda tá difícil, entre aspas. Mas eu acho que ainda assim é importante demais a gente praticar o silêncio, essa consciência corporal, mental, para que a gente realmente esteja na presença e se conecte com a gente mesmo. Eu vejo que também o yoga é algo que também trabalha bastante isso, mas o yoga eu sinto que ele ainda é um pouco mais corporal, então ele até é identificado como uma atividade física assim para as pessoas, mas a meditação e yoga tem uma relação muito profunda com espiritualidade, com conexão, e tudo isso está ligado com a presença. Quando a gente se torna mais presente na nossa vida, a gente para de viver no mundo mundano. Faz sentido? No mundo mundano. Assim, no automático da vida, no supérfluo, no inútil. A gente começa a entender que a vida tá incrível aqui só por existir. Então as práticas se tornam mais gostosas de ser vivida e mais especiais, assim. Você consegue se sentir mais preenchido com a consciência divina do amor. E a escrita, cara, eu não tenho o que dizer de escrever, porque eu realmente um dia quero até escrever um livro, quem sabe? Eu amo palavras, eu amo escrever, eu amo falar, eu gosto de traduzir os meus sentimentos, porque eu sinto que eu sou uma pessoa sensível e profunda. E eu sinto que cada vez mais eu consegui me abrir mais, me entender mais como pessoa, mesmo que eu não publique nada do que eu escrevo ainda, quem sabe? Porque realmente você se descobre mais, você consegue ser mais presente na sua vida quando você escreve com intenção, por exemplo, sobre o seu dia, quando você faz afirmações falando que o seu dia é bom, também quando você escreve sobre as coisas que você quer conquistar, afirmações também positivas sobre você mesma. Tudo isso te faz ficar mais calma e mais atenta, mais feliz, não só pelo fato de estar colocando vibração positiva naquilo que você está escrevendo, tendo um tempo para você, mas escrever no papel. Você pode fazer isso digitalmente, mas eu recomendo no papel. É algo que te conecta com algo mais manual. Eu acho que isso também é algo científico, que falam que escrever é algo mais benéfico para sua mente acessar e colocar isso como verdade para você ao longo do tempo. Tem maior chance também de você fazer aquilo que você escreve, por exemplo, numa lista, por conta que ativa uma questão no cérebro de que realmente é algo forte. Você escrever as coisas que você quer, as coisas que você tá vivenciando. Também, às vezes, eu escrevo sobre o meu dia ou escrevo sobre os sentimentos que eu tô sentindo. É muito variado, mas escrevo, independente do que seja, assim. Eu acho que escrever é de extrema consciência
consciência e presença naquilo que você tá fazendo, porque você não tem como pensar e escrever aquilo que você tá pensando e pensar ao mesmo tempo em outra coisa, sabe? É como se você estivesse na academia fazendo a série. Você não tá pensando em mais nada. Não é possível, sabe? Você só tá pensando um, dois, três e não morrer com aquele peso que tá pesado, sabe? Então, é literalmente essas práticas que te fazem te manter mais presente na vida. E isso é muito importante porque você consegue acessar mais sentimentos e coisas positivas para sua vida. Você consegue ser literalmente mais feliz. E por último, eu vou falar uma coisa que eu tô cada vez buscando mais e eu venho conquistando, conseguindo, né? Porque eu acho que é uma conquista também, que é sobre procurar e ter conexões genuínas com as pessoas e verdadeiras, né? Conexões profundas. Eu sou uma pessoa profunda, então eu não quero ter conexões rasas com ninguém e tudo bem, a gente tem colegas na vida, tem pessoas que realmente vão sair do nosso caminho, nem por isso a gente deixa de ter carinho por elas. Enfim, não vou entrar ainda muito nesse assunto, né? Outro dia eu falo um episódio sobre relacionamentos, quem sabe? Muitos episódios novos que eu quero trazer pra vocês. Mas eu sinto que ter conexões genuínas e profundas traz um senso de presença muito, muito grande e te faz ser uma pessoa mais intencional com a sua vida. Porque você percebe que relacionamento é algo de presença total, né? Você tá ali com a pessoa, você não pode estar ali com a pessoa e simplesmente não dar atenção pra ela, né? Tem pessoas que fazem isso, mas aí tóxica. Se retira, hein? Se retira da minha vida, hein? Então, assim, saibam bem, realmente, se vocês estão sendo pessoas que trazem essa conexão genuína pra pessoa e também se vocês estão recebendo isso em troca também. Porque, né, isso também faz a gente perceber que a nossa presença é muito importante e a da pessoa também. Então, relacionamentos eu acho que traz essa conexão muito grande de se manter presente no presente, conversar com a pessoa, enfim, coisas de um relacionamento saudável. E eu sinto, pela minha experiência, que ter conexões profundas com as pessoas me traz muito mais presença e intenção na minha vida. Eu consigo ser mais feliz e estar mais em paz com a minha vida, com as pessoas com quem eu convivo, com as pessoas com quem eu falo, pela questão da profundidade. Pela questão do natural, né? Eu não forço nada com ninguém. E isso também faz eu praticar bastante a minha presença, né? Como eu disse. Porque, como eu falei, é uma pessoa ali, né? Um ser humano. Então você tem que se dedicar assim. Assim como tudo na vida, eu acho que a dedicação é algo que atrela um pouco da prática da presença e da intenção, né? Quando a gente se dedica a algo, quer dizer que a gente se importa com algo. Então, eu acho que você poderia olhar a sua vida com mais dedicação. Quando a gente faz as coisas com mais dedicação, mais capricho, mais amor, mais presença, mais intenção, mais inspiração, a gente realmente consegue parar de viver ansioso, ou bem menos, porque a gente entende que tá sendo bom agora, tá sendo incrível, e por que teria que ser diferente no futuro? E eu sei que a vida exige muitas coisas, mas eu venho de uma experiência de perspectiva de viver assim, e posso dizer que viver assim é muito, muito melhor. E falando mais da presença em si, né, de como viver em presença no dia a dia, eu vejo que, por exemplo, quando terminamos alguma coisa importante, como uma formatura, nós comemoramos fazendo festa, né? Geralmente a gente vai numa formatura, mesmo que não tenha festa em si, a gente vai na colação de grau. E eu acho que isso representa o encerramento de um ciclo, certo? Sendo assim, podemos então pensar que um dia é literalmente cheio de pequenos ciclos. Então, fazer uma tarefa do começo ao fim é encerrar um ciclo com êxito. Afinal, a gente vive todos os dias, né? E não só em dias específicos de um encerramento grande, um encerramento de um grande ciclo na nossa vida. Todo dia em que vivemos é um dia que deve ser celebrado por todos os seus detalhes. Então, desde a maneira como você levanta da sua cama, que você faz a sua rotina, né, geralmente uma rotina matinal é um pouco mais tranquila, dependendo da disponibilidade de vida de cada pessoa, mas geralmente a gente consegue ter mais tempo pra gente. E não só esses momentos de tempo pra gente, é aquilo que eu falei, né? Todas as atividades, elas podem ser feitas de uma maneira mais presente e mais intencional. E na verdade, não importa muito a natureza da atividade, mas sim o nível de presença, cuidado e atenção que a gente coloca ali. E se fizermos isso, certamente iremos concluir a atividade com um sentimento de plenitude, que é algo que eu venho trazendo muito na minha vida, que é a sensação de se sentir pleno com a sua vida, satisfeito, sabe? Eu venho
muito com esse sentimento de me sinto completa. Eu acho que isso traz essa vibração de abundância e você consegue se sentir mais grato pelas coisas e as coisas parece que ficam melhores e melhores e melhores. Então, a presença traz a plenitude e a plenitude traz mais presença. E aí vira um ciclo realmente bom na sua vida. E a presença, ela só existe quando nós nos sentimos bem na nossa própria pele. Então, se sinta bem vivendo a sua própria vida, porque você tem esse poder de escolha. E se tudo o que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, já siga o Dona de Si aqui. Também avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Te convido também a conhecer as minhas redes sociais. Tô no Insta, @taibrandier. Também tô com o meu canal do podcast no YouTube. Ai, eu tô chique, né, gente? Ai, muito chique. Sério, eu tô amando de verdade criar também lá no YouTube. Então, por favor, já se inscreve lá no canal, @Dona de Si Podcast. Acha como Dona de Si também no YouTube. E também tô com o meu canal de vlogs e rotina, que é o meu nome, Tainan Brandão, @TaiBrandier. E além disso, eu peço que você compartilhe para ajudar também o pod a chegar em mais e mais pessoas e também a subir aqui nas paradas do Spotify. Então, por favor, compartilhe com uma pessoa que você acredita que merece receber essa mensagem pra gente poder viver com mais presença, mais intenção na nossa vida, se sentir mais leve e mais feliz, que eu acredito que é isso que as pessoas merecem viver. Merecem, e você merece isso, e a pessoa que você mandar com certeza merece também. Então compartilhe, porque quanto mais pessoas a gente atingir com esse nível de consciência e presença, melhor para a humanidade. E agora vamos para a fofoquinha da semana, né? Que sempre no final do episódio eu conto para vocês o ponto baixo e o ponto alto da minha semana, pra gente poder ficar mais próximo e eu comentar para vocês algo de, entre aspas, ruim que aconteceu, ou que eu fiquei chateada, que foi engraçado, né? Que gera entretenimento, e algo que foi o ponto alto da minha semana, que é algo que eu gostei, algo que eu gosto de compartilhar com vocês, pra poder inspirar, pra poder contar também da minha vida, né, gente? Eu gosto de falar, então vou falar sim. Compartilhando com vocês, eu vou dizer pra vocês o ponto baixo da minha semana. O que aconteceu foi que, assim, eu comprei, na verdade faz tempo, né? Um negocinho de velcro que gruda na capinha do celular e você pode colocar em vários lugares que dê pra colocar, né? E eu sempre ando com isso, porque eu adoro tirar foto, às vezes gravar, e aí eu consigo colocar em lugares estratégicos que talvez eu não conseguiria sem o velcro. E aí esses dias eu tava usando e ele simplesmente espatifou no chão o meu celular, né? E tinha película. Tricou toda a película, o que já poderia ser o ponto baixo da semana, né? Mas, não satisfeita, eu falei, meu Deus, vou trocar a película, né? Porque jamais vou deixar meu celular quebrar ou estragar alguma coisa na tela dele, até porque é meu equipamento de trabalho, né? Então eu tenho mais zelo assim. Eu fui lá, gente, e comprei outra película. Coloquei outra película e voltei para minha casa toda feliz, né? Porque era só película, então tudo bem. Pois bem, um dia e meio, literalmente, um dia e meio depois, meu celular também caiu no chão. E não trincou de novo a película. Gente, eu gastei R$ 60 ou mais, né? Nem sei direito. Sendo que eu poderia ter comprado uma película melhor, entre aspas. Sei lá, nem sei. É que eu não sei, sinceramente, qual película que é boa. Mas aí depois eu cheguei e reclamei pra mulher lá e falei assim: ó, eu quero uma película boa, pelo amor de Deus. Porque se for pra ter essa película aí fica aí. Não. Fica trocando película toda semana, isso não existe. E eu fiquei surpresa, porque, assim, dificilmente eu deixo meu celular cair no chão. E dificilmente, quando cai, estraga de fato a película, ou, enfim, realmente trinca. E trincou na mesma semana seguida. Tipo assim, 2 dias depois trincou de novo. Enfim, só queria dizer que eu fui lá e troquei por uma boa, possivelmente, né? Espero que sim. Tá aqui. Linda. Comprei Fosca também, porque eu achei que combina mais com o meu celular. Acho chique. Mas, assim, gastei horrores em película de celular. Em menos de 5 dias. Bom, já reclamei já. E isso foi com certeza o ponto baixo da minha semana. Já o meu ponto alto da semana, gente. Ai, ai, como é bom. Falando em conexões genuínas, eu tô me conectando muito com uma amiga. E, assim, eu reconheci que eu gostava de pintar quadros e tudo mais há muito tempo. Mas eu não sabia que eu gostava de colorir desenhos. E eu meio que comecei a me aventurar nesse hobby ano passado, no final do ano passado. Cara, só sei que essa minha amiga, ela também gosta de colorir. E a gente foi conversando cada vez mais e a gente chegou num ponto que
meu Deus, a gente tá literalmente apaixonada em colorir. Assim, ela também já tinha esse hobby, mas eu me despertou mais ainda pra esse hobby, porque eu pensei assim que era uma coisa de fase, mas realmente eu gosto. Eu sinto isso, sabe? E a gente tá cada vez pintando mais juntas, né, colorindo. E recentemente a gente pintou, ela é muito fofa, gente. Ela imprimiu vários desenhos iguais pra mim e pra ela, pra que a gente colorisse juntas quando a gente se visse. E aí a gente se viu recentemente e a gente pintou nosso primeiro desenho juntas, né? Tipo, cada um. Ah, inclusive vou tirar uma foto dos nossos desenhos juntos, quando eu ver ela novamente. E aí depois eu mostro pra vocês lá no Insta, sério, gente. Juro, meu Deus, muito, muito fofo, sabe? E eu queria muito desse Bob Goods que todo mundo tá falando. Eu sei que realmente, né, o dos ursinhos é o hype. Mas pra mim qualquer desenho, sério, eu acho lindo. E cara, eu amei, simplesmente o tempo voa quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, ainda mais com pessoas que a gente gosta. Então, não poderia ser outra coisa o meu ponto alto da semana, porque eu amei pintar com ela, né? No caso, colorir, né? Eu falo pintar, gente, mas é colorir desenhos. Vocês entendem, né? E, ai, como é bom, sabe, gente, você se dedicar a um hobby seu e ter algum amigo, uma amiga que também faça, sabe? Sinceramente, eu tô me aventurando mais nas minhas paixões, como eu disse, que é algo que eu espero que também vocês consigam explorar mais, que com certeza isso traz mais presença. Por exemplo, a gente pintou assim e a gente ficou quase a noite inteira pintando e eu não percebi, sabe? Eu só percebi de fato porque realmente, né? Aí passou muitas horas e meu dedo já tava me calejando assim. Mas foi tão gostoso, é tão gostoso tudo, né? Estar com pessoas que te trazem também mais senso de presença, fazer atividades que não sejam sempre ficar no seu celular, né, como eu disse. Então, ai, tudo muito delicioso, sério. Então, com certeza, o ponto alto da semana foi eu poder colorir com essa minha amiga e vivenciar um pouco da minha criança interior, assim, porque eu sinto que cada vez mais quando a gente vira adulto, né, a gente se fecha muito pra poder viver coisas que a gente às vezes sente que é de criança ou acha que a gente não pode. Esse é o meu aval pra dizer pra vocês que vocês podem. Vocês podem fazer tudo e literalmente tudo que vocês quiserem, explorar essa experiência que é viver a vida, porque é isso que importa, sabe? Não tem isso de muito criança, muito adulto, muita coisa de velho. Existe o que você quer fazer na sua vida e o que te traz mais presença, mais felicidade e realmente viver em busca disso. Eu acho que isso faz a vida ficar melhor e eu espero que a sua vida fique melhor sempre, de verdade. E agradeço muito a audiência de vocês. Fico muito feliz que tenham ficado até o final. Deixe aqui seu comentário também no pod pra eu saber. E eu também. Ai, sempre esqueço, gente. Que isso? Eu preciso aprender a falar isso junto com tudo. Mas, por favor, ativem os sininhos de notificação aqui do Spotify. É um sininho bem do lado do seguir, que no caso você vai colocar seguindo aí, né? Seguindo o podcast, fazendo um favor. Muito obrigada. E você vai ativar o sininho pra você receber toda quinta-feira o meu episódio pra você, entendeu? Meu querido, minha querida, pra você não perder, porque senão vai que você esquece de me ouvir. Eu tô aqui toda quinta-feira. Estou aqui pra poder ajudá-los e conto com a ajuda de vocês pra que a gente possa virar uma grande comunidade. Eu espero de verdade que isso aconteça com muito amor, muito carinho, muita presença. E enfim, chegamos ao fim de mais um episódio. Poxa vida, estão percebendo que eu não quero ir embora? É complicado pra mim. Eu sempre quero ficar com vocês, de verdade. Mas eu falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?